Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quarta-feira para a gente conversar aqui sobre o nosso Vasco da Gama, Vasco que jogou ontem e foi derrotado de uma forma avassaladora, né, pelo Botafogo. O Botafogo fez 3-0, poderia ter feito mais, o 3-0 ficou barato, né, para o Vasco, ficou barato. A gente vai falar aqui sobre a partida, a gente vai escutar Rafael Paiva, vai falar sobre o Rafael Paiva, que está sendo pressionado, né, por alguns torcedores. Enfim, muita gente colocando responsabilidade no Rafael Paiva. Eu vou dar a minha opinião aqui sobre isso. Vamos falar também sobre John Textor, né, que confirmou que a intenção dele é liberar o estádio Newton Santos para o Vasco da Gama a partir da próxima temporada, quando o Vasco fechar o seu estádio para reforma. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO, KTO parceira aqui do nosso canal, e você sabe que você ganha 20% de bônus se você utilizar o cupom MDG20. Cupom MDG20 te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? A KTO parceira aqui do canal, lembrando, só para maior de 18 anos e lembrando também para você jogar com responsabilidade, KTO e canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, ontem o Vasco da Gama foi derrotado, né? Uma derrota dolorosa. Eu acho que era uma derrota esperada já, né? Já era uma derrota esperada, mas ninguém esperava a forma como foi, assim, uma diferença absurda dentro de campo entre a equipe do Botafogo e a equipe do Vasco. Com 10 minutos já estava 2-0, né, para a equipe do Botafogo, e a impressão que dava era que o Botafogo ia passar o carro, ia golear ali o Vasco até com facilidade. Acabou que depois as coisas foram se equilibrando, o Vasco conseguiu entrar na partida e o jogo terminou 3-0, mas em um momento o Vasco, enfim, mostrou que poderia reagir, né, dentro da partida. O Botafogo fez 3-0 com muita facilidade. E bom, após a goleada, podemos dizer goleada ontem, 3-0, uns falam que é goleada, outros falam que não, mas após o 3-0, algumas críticas surgiram, né, o treinador Rafael Paiva. Eu vi alguns torcedores postando nas redes sociais e tal, dizendo que o Paiva errou, que já está na hora do Vasco procurar um novo treinador, que não dá para o Rafael Paiva, enfim, muita gente já pedindo a saída do Rafael Paiva, e eu vou dar a minha opinião sobre Rafael Paiva aqui agora. Eu não acho que seja o correto o Vasco demitir o Rafael Paiva no final dessa temporada, não. Acho que o Rafael Paiva provou ser um bom treinador. O Rafael Paiva provou que com poucas peças ele consegue fazer um time competitivo, e foi isso que ele fez, porque sinceramente, olha esse elenco do Vasco, olhem esse time do Vasco. Vocês acham mesmo que esse time do Vasco para estar em nono no Campeonato Brasileiro? Vocês acham que o Vasco pode estar além de nono no Campeonato Brasileiro? O Vasco está nesse momento no campeonato despreocupado com a parte de baixo, brigando, sonhando com uma pré-Libertadores. Cara, é algo que ninguém imaginava. Então assim, o Rafael Paiva conseguiu tirar desse elenco do Vasco, oferecer esse elenco do Vasco muito mais do que as peças poderiam dar. Então assim, eu acho que o trabalho dele, colocando na balança, é muito bom. E nesse momento, acho que o Rafael Paiva está sendo até vítima do seu próprio sucesso, porque ele consegue fazer o time do Vasco render muito mais do que poderia, e chega uma hora que não vai dar, gente. O Vasco está tendo que jogar com lateral improvisado no ataque. O Vasco, porra, a zaga não tem confiança nenhuma. Enfim, é um time que, na minha visão, o Rafael Paiva conseguiu entregar muito mais do que esse time poderia entregar. Então, assim, eu acho que se tem que responsabilizar alguém, é principalmente o diretor Marcelo Santana, né? Que teve ali 3 meses para fazer uma janela de transferências e contratou Suíço, que nem entra, contratou Jean Davi, ontem a gente viu que sem condições de vestir a camisa do Vasco, aí trouxe o Felipe Coutinho, que na verdade o Coutinho se trouxe, né? Junto com Souza e Alex Teixeira. O Emerson Rodrigues não foi nem ele. Da janela de meio de ano, o mais útil aí foi o Emerson Rodrigues, e não foi nem ele que trouxe, foi o Pedro Martins, que ficou pouco tempo no Vasco. Então assim, não dá para responsabilizar o Rafael Paiva pela culpa de terceiros, né? Porque para mim, o principal culpado para o Vasco ter batido no teto
e não poder sonhar com nada maior, no momento, é o diretor Marcelo Santana, que fez uma péssima janela, e também, enfim, a diretoria, né, Pedrinho, Felipe, enfim, que avalizaram aí essas contratações que, enfim, sem sentido nenhum. Mas Rafael Paiva falou ontem sobre a partida, né? Ele analisou o jogo, enfim, e deu ali a sua opinião sobre o que aconteceu ontem no Newton Santos. Confira só. A gente não esperava, sempre quando a gente pegou essas equipes, a gente conseguiu competir muito bem, né? Pelo menos a grande maioria dos jogos, né? E era isso que a gente esperava hoje, um nível de competitividade alto. A gente sabia que ia ser muito difícil colocar a bola no chão, quebrar a pressão, a gente trabalhou para tentar jogar, mas a pressão do Botafogo no início foi muito forte, né? Daí a gente teve que optar por bolas mais direcionadas, e só que a gente não esperava tomar os 2 gols, né? A gente tomou os 2 gols muito rápido, né? A transição do Botafogo é muito forte, a gente já sabia. E daí o jogo sai completamente do contexto que você trabalha, né? Ainda acho que depois que a gente tomou os 2 gols, a gente teve 1 ou 2 chances ali que a gente poderia, 1 gol entrar no jogo, né? Então essa foi a nossa crítica no intervalo, da gente acreditar, porque 1 gol você entra no jogo. Então você toma 2 gols rápido, mas se você faz 1 gol, você consegue entrar no jogo, né? E só que o sentimento ali era que em alguns momentos a gente estava muito desorganizado, né? Principalmente o centro. A gente não conseguia neutralizar a transição, contra-ataque do Botafogo, porque a gente saía com muito jogador, passando a linha da bola, e a gente demorou para organizar, né? Demorou muito para organizar. Mesmo assim, a gente criou as 2 chances boas de gol ali, que poderiam ter colocado a gente no jogo, né? Daí a expulsão sai completamente do contexto, né? Com 2-0, com um jogador a menos, contra o líder da competição, a fase que o Botafogo tá, jogando muito bem, aí o jogo sai completamente do contexto. Aí a gente teve que se defender mais e foi essa a proposta no segundo tempo, né? O Emerson teve um problema familiar no domingo, um treino muito importante para a gente, né? Era onde a gente ia decidir a equipe. E institucionalmente o Vasco optou por não relacionar o jogador, né? Então a gente tem que mostrar nesses momentos que a gente acredita no grupo que a gente tem, né? Então, nos jogadores que a gente tem, então no profissionalismo, isso é muito importante nesses momentos, né? E o Jean é um jogador experiente, é um jogador que tem muitos anos de uma liga mexicana, que é um bom campeonato, e ele foi sacrificado por quando a gente perdeu um jogador, né? Eu acho que a gente teve dificuldade, a equipe toda, de jogar, né? Mesmo assim, ele ainda teve alguns lances, alguns arrastes ali. Mas a ideia do Jean era realmente tentar dar posse de bola, tentar ser um cara que segura mais a bola, a gente tentar transitar com um jogador que passa muito bem, mas a gente não conseguiu encaixar esse jogo, né? Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Então tá aí, esse foi o treinador do Vasco, Rafael Paiva, e eu repito, acho que no momento pensar em demissão do Rafael Paiva é loucura, até porque vai demitir o Paiva, vai trazer quem? O Vasco do jeito que tá aí, sem dinheiro, recuperação judicial, isso, aquilo. Vai trazer quem? Vai conseguir um treinador melhor com o Rafael Paiva? Difícil, né? Difícil. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar sobre o estádio Newton Santos, né? O Vasco jogou ontem lá e a expectativa é que, com o São Januário fechando para a reforma, isso deve acontecer só após o Campeonato Carioca do ano que vem, o Vasco, a partir do Brasileirão de 2025, tem que procurar um novo estádio para jogar, né? Enquanto as obras acontecem em São Januário. E o plano A do Vasco é o estádio Newton Santos, o estádio do Botafogo. E o John Textor confirmou que realmente deve ceder o estádio Newton Santos para o Vasco da Gama, independente da negociação ou não com o Ryan. Confira o que ele disse. Well, it's important to understand, I know I called it my stadium on that night where we lost the championship to Palmeiras, but it's not my stadium, it's the city's stadium. And, you know, we have to help each other. You know, when Vasco, there's a funny relationship, we're rivals, but, you know, I feel like it's a lot of respect between our clubs. They have a need, you know, we want to be helpful. That's just the way it is in Rio. So it doesn't, I mean, if there's nothing happening with the player, we're still going to try and help them with the stadium. Então tá aí, né? O Botafogo, o Vasco e o Botafogo tem uma relação boa, apesar do Textor e o Pedrinho já terem trocado algumas farpas via imprensa, mas a relação é boa. E o dirigente, né, do Botafogo, o dono ali da SAF do Botafogo, deve ceder o estádio Newton Santos para o Vasco, mandar suas partidas enquanto São Januário está fechado. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima.